Obrigado pela vossa presença. Ahm, Obrigado pelo convite também da Arqueolócia para começar, para estarmos aqui hoje e estar aqui hoje a falar sobre este projeto e sobre qual é a ideia deste projeto e o que é que este projeto nos traz de diferente daquilo que nós estávamos habituados até hoje. O meu nome é Ricardo Correia, estou aqui como coordenador deste projeto. Ahm, a minha vida é feita numa área sensivelmente diferente destas áreas que são comuns. Eu, em termos de formação, sou engenheiro civil, mas dediquei-me desde 2016, sensivelmente, um bocadinho antes, talvez, à escrita do romance histórico. Publiquei ao longo destes anos, entre 2017 e 2021, publiquei para já 5 livros históricos, 5 romances históricos, e foi dentro desse âmbito da pesquisa histórica e do gosto pela escrita que acabou por surgir o gosto pela recriação histórica. Passei por variedíssimos grupos, passei por variedíssimas situações aqui em Portugal, ahm, também uma ou duas aqui ao lado com Espanha, e tenho vindo a aprender e acredito que estou sempre a aprender relativamente a esta questão. Andei, como vos disse, por vários grupos de recreação, não interessa passar agora pelo caso, até ter chegado à ideia de o que é que para mim e para mim, pelo menos para começar, fazia sentido em termos tanto da recriação histórica como em termos do ambiente que nos rodeia e da ideia de trazer a história às pessoas. Aqui uso muito a minha experiência enquanto escritor e enquanto autor, mais do que a minha experiência profissional, porque acho que aqui tem que existir esse equilíbrio. Quando se começou a falar no projeto da Casa dos 24, ele foi ainda discutido várias vezes noutros âmbitos, no âmbito de outros grupos, mas aquilo que é a principal razão de ser dos grupos que se dizem de recriação histórica em Portugal é essencialmente o trabalho e a participação na Feira Medieval. Nada contra, aliás, eu sempre o disse que há lugar e há espaço para todas essas questões. Agora, aquilo que eu sinto é que, por exemplo, enquanto eu estou numa recriação histórica, aquilo que para mim é de maior importância é chegar às pessoas. É ter alguém que está interessado naquilo que eu estou a mostrar, é alguém que quer conhecer o que é que eu estou a fazer, é alguém que quer compreender o que é que eu estou a fazer. Enquanto estivermos dentro do âmbito recreativo, e vou usar aqui este termo para dividir aqui um bocadinho as coisas, enquanto estamos no lado recreativo, ou seja, na feira medieval, o visitante não está com grandes preocupações nem com grandes vontades de estar ali para ir aprender alguma coisa. Há um ou dois que vão, não são todos. Mas esses um ou dois que vão interessam-nos, sim senhora, são pessoas que passam por nós, cumprimentam-nos, falam, querem conhecer, querem saber o que é que fazemos. E depois temos aqueles outros que, como a mim me aconteceu em feira, porque também as fiz, e tenho vários exemplos, e um deles passado com alguns dos que fazem parte hoje em dia deste grupo, de estar completamente trajado em século XIII, sim, XIII, exatamente, estar a escrever, estar com traços de caligrafia, estar a explicar os traços de caligrafia, estar a explicar as tintas, estar a explicar isso tudo, e enquanto estar a escrever, estar alguém em cima do meu ombro a ver o que é que eu estou a fazer. E no fim de contas, quando eu penso que a pessoa está realmente interessada naquilo que eu estou a fazer, a pergunta que me sai é: onde é que estavam as tasquinhas? Pronto. Com tudo isto, obviamente, isto para vos dizer o quê? A ideia de ter feito que nascer a Casa dos 24 e este grupo histórico da Casa dos 24 parte exatamente disso. Este grupo é formado por pessoas que querem, de uma forma mais específica, trazer coisas diferentes, ou seja, um aspecto e uma abordagem que seja mais educativa e mais pedagógica do que propriamente a abordagem de feira. Numa abordagem de feira, nós não temos a capacidade nem o tempo para estarmos a falar com as pessoas devidamente. E às vezes com o próprio barulho de feira, com a própria loucura, com a própria. Não dá. Assim sendo, nasce este grupo efetivo da Casa dos 24. E nasce este projeto com a ideia de que cada um de nós estude
conheça e aprofunde o máximo que pode saber sobre um dos mistérios. Marta, se puderes passar ao primeiro slide, por favor. Então, o que é que nos traz aqui? Enquanto recriadores, aquilo que nós estamos aqui a querer fazer é ligar-nos com instituições mais do que propriamente a feira, porque a ideia de feira, por muito interessante que possa ser, não está no nosso âmbito. E a ideia é ligarmos a instituições, câmaras municipais, outros aspectos autárquicos, bibliotecas, museus, outros aspectos patrimoniais, onde nós possamos levar o nosso conhecimento para que ofereçamos aos visitantes uma nova experiência. O que é isto de oferecer novas experiências de visita? Passa muito por explicar de uma forma mais íntima, vou passar quase que esta expressão, mas é isso mesmo de que se trata, algo sobre a construção de um monumento, sobre o erguer daquele património, sobre aquilo que ali está, mais do que propriamente irmos buscar a lenda daquilo que foi ou alguma outra coisa do género. É ir especificamente àquele tema, àquele património. E esses são os nossos grandes objetivos. Quando o fazemos, estamos aqui a querer oferecer às pessoas uma nova experiência de visita, uma ideia de visitarem de uma forma imersiva um espaço, coisa que hoje em dia nós, na maior parte dos museus, sítios arqueológicos, etc., não temos. É incentivar um turismo de qualidade, e Portugal está neste momento, em termos turísticos, Portugal tem um grande desenvolvimento turístico, mas falta-lhe ainda um turismo de qualidade feito, agregado efetivamente a este património e, sobretudo, a divulgação do património histórico. Quando aqui estamos, e neste caso do património histórico, nós temos tanto património espalhado de norte a sul e tão completamente esquecido ou degradado, ou com usos que não são o seu uso original, mas que ainda podem servir para que se conheça esse uso original através, efetivamente, daquilo que são os ofícios. E isso leva-nos, efetivamente, à construção e à criação deste grupo Casa dos 24. Marta, por favor. Em 1384, e em 83, aliás, perdão, Dom João I, Dom João, ainda não rei de Portugal, ainda regente de Portugal, contra Castela, faz e apresenta a Carta de Privilégio aos Mistérios de Lisboa. Nesta Carta de Privilégio, ele dá precisamente ele tem essa expressão que nós aqui temos retirada, que é o a menos que 12 homens bons de cada um mistério sejam chamados e que se façam segundo a maior parte deles acordar. Isto passou muito pela estratégia de Dom João para ter do seu lado os mestres da cidade, todos os mestres do ofício da cidade de Lisboa, por forma a conseguir assegurar o seu lugar como rei de Portugal. E aquilo que isto trouxe foi realmente a união dos mestres naquela que iria ser a casa durante 5 séculos. A casa dura desde esta fundação dela em 1383 até 1872, sensivelmente, 72, 73, depois começa a ter ali alguns interregnos. Os únicos 2 interregnos que são conhecidos na casa são em 1506, por ocasião do pogrom de Lisboa, e também durante o início da monarquia dual. Mas aquilo que nós pretendemos é exatamente recriar e trazer estas ideias desta comunidade, que ao fim e ao cabo era aquilo de que se trata, é uma cooperativa de mestres para, para a recriação histórica. E isso então, o que é que nós fazemos e o que é que são estes nossos objetivos? É trazer às pessoas uma forma de dar vida ao passado e dar vida ao património, sobretudo. Lá está, tal e qual como eu falava há pouco, a ideia de não termos um património que é somente fechado, isolado e que está ali, disponível para todos nós, e poder dar às pessoas muito mais do que aquilo que é simplesmente um monumento. Não se está a falar aqui do trabalho do guia turístico, são trabalhos completamente diferentes e distintos.
São trabalhos completamente diferentes e distintos, mas são, como vos digo, coisas que se podem ligar. Depois, aquilo que eu aqui tenho é também a transmissão de conhecimentos e saberes. Todos nós estudamos enquanto mesteres, todos nós tentamos principalmente conhecer aquilo a fundo, aquilo que é o cada um dos nossos mesteres, transmitir o conhecimento dele, a importância que ele teve naquele período, e estamos a falar de um período específico, saltar aqui um bocadinho entre este tema 2 e o tema 4, mas é transmitir esse conhecimento do século XIV e perceber como é que do século XIV até ao século XXI as coisas evoluíram, de que forma é que elas evoluíram. Em que é que isto nos leva? Leva-nos efetivamente à pesquisa e à experimentação prática. Leva-nos a conhecer pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios estudos, pelos nossos próprios trabalhos, como é que eram feitos os processos necessários a cada um dos mesteres. Porquê é que escolhemos este período medieval e concretamente esta fase do século XIV? Ao termos uma baliza de termos que nos fecha dentro de um período, conseguimos mais facilmente ir à procura de elementos sobre esse período. É mais fácil do que pensarmos, estamos no século XIV, tudo muito bem. Mas o início do século XIV não é semelhante ao final do século XIV. Portanto, temos que encontrar este ponto e nós, para nós, aquilo que nós fizemos foi precisamente escolher este período concreto do período medieval. E estamos a falar concretamente do período do interregno, aquele período entre 1383 e 1385, em que Portugal pende entre as vontades de quem está ao sabor de Castela e de quem está ao sabor de Portugal. Marta, por favor. Então, é aqui que nós entramos enquanto grupo na ideia de estabelecermos parcerias com câmaras municipais, com museus, com bibliotecas, com escolas, com monumentos, com o que seja, mas que são todos eles património. Porque é, sobretudo, fundamental nós termos sempre a noção de que aquilo que estamos a defender para nós próprios e para aqueles que estão connosco é efetivamente o património. Nós estamos a querer defender o património, estamos a querer mostrar o património de uma forma que não é aborrecida para quem não gosta de museus, de uma forma que não é completamente baseada na ideia do guia turístico que nos apresenta as peças, nem é um passeio livre que nos deixa completamente libertos para percebermos o que é que ali se passa. Marta, por favor. Assim, aquilo que nós propomos sempre é, a estes espaços, fazermos uma visita orientada. E é nesta visita orientada que entra a recriação histórica. Nós temos aqui alguns dos exemplos que temos trazido, desde o boticário à cozinha, ao copista, escriba, tabelião, etc., amanuense, como tivemos vários, mas é muito mais do que isso. É percebermos efetivamente que nós estamos ali a recriar um período concreto e estamos a recriar aquele ano concreto, aquela situação concreta, mas também há aqui coisas que depois vão ter de ser vistas, mas que já veremos e já falarei sobre elas mais à frente. Marta, por favor. Dentro destas coisas que nós falámos anteriormente, passa essencialmente por devolver o contexto ao património. Ou seja, nós hoje em dia, cada vez que nós vamos visitar qualquer espaço que não é, quando vamos visitar qualquer espaço musealizado, muitas das vezes o património está lá, mas ao estarmos a visitá-lo não temos qualquer tipo de contexto. O que é que aconteceu? Que campanhas de mudança é que tivemos? Quem aqui viveu? Quem aqui fez? Quem é que foram as pessoas importantes? Quem é que não foi? Portanto, é esse o nosso objetivo também aqui, que é devolver contexto ao património, e devolver essa capacidade, digamos assim, que o património tem de mostrar-se por ele próprio, mas ao mesmo tempo perceber algo que está para além daquela pedra, além daquilo que nós estamos a ver. Podemos ter aqui sempre as duas questões, que é o foco no património ou o foco no público. Há sempre estas duas questões.
E isso é muito dependente do local onde podemos estar a fazer e a desempenhar as nossas funções. Por um lado, podemos dar um aspecto maior se estivermos num local que é histórico, num local que é um património vivo, etc. Estamos a focar-nos no património, nós estamos ali apenas como uma parte da visita imersiva, mas também temos a questão de nos focarmos no público. Se estivermos num sítio igualmente histórico, mas que possamos estar a desenvolver os nossos estudos, então estamos a focar-nos no público que nos está a visitar. Sendo assim, aqui entramos mais uma vez na ideia da Casa dos 24, o visitante entra-nos como um aprendiz e o património é, sem dúvida nenhuma, o nosso mentor do mosteiro. Marta, por favor. Aqui agora vou falar um bocadinho também sobre essa questão que ainda agora eu estava aqui a falar. E vou aprofundá-la aqui um bocadinho mais. Muitas das vezes, ao estarmos a fazer recriação histórica, surgem-nos problemas de anacronismos. Existem vários. E o que é que, enquanto recriador, nós temos que ter a noção? Nós temos, sobretudo, que ter aqui a noção de que, quando o fazemos, e quando nós precisamos de fazer algum tipo de anacronismo específico, temos que ser capazes de dizer ao público que temos na frente, isto nesta época não era utilizado. E ao fazê-lo, aquilo que nós estamos a dizer é, isto nesta época não era utilizado, nós temos-lo aqui por uma questão de facilidade em desempenharmos uma determinada tarefa para vos mostrarmos como é que se fazia em muito pouco tempo. Por exemplo, e vou-vos dar já o exemplo relativo à nossa boticária e mesmo à nossa cozinha. Nós temos frascos e outros utensílios, tanto de cozinha como da própria botica, que não são da época e que normalmente estão escondidos debaixo da mesa e que são utilizados durante a recriação, durante as horas de recriação, para realizar algumas tarefas. Por que motivo é que eles lá estão? Porque, por exemplo, a ferramenta do século XIV não era tão desenvolvida para fazer aquilo que se era feito como temos uma ferramenta hoje em dia no século XXI. Mas temos que ter, mais uma vez, como vos disse, a capacidade de explicar isto à pessoa. Ainda relativamente aos anacronismos, por exemplo, na cozinha, há alimentos que nós no século XIV sabemos que não existem, em Portugal pelo menos, e naquilo que nós recriamos. Mas há outros que nós sabemos que poderiam ser utilizados, mas que não temos ainda certeza. Então até vamos falando sobre eles. Mas não nos focamos neles. E é esta a diferença que faz. Ao fazermos isto e ao termos esta capacidade de estudo para dizermos que isto era feito assim, não era feito como eu estou a desempenhar, mas por uma questão de necessidade eu faço, estamos efetivamente aqui a desmistificar a história. Estamos a tirar para nós, daqui para fora, a noção de que a história é uma coisa fechada, hermética e que não se toca nela. É isso que nos faz recriar exatamente estes cotidianos esquecidos que aqui estão. Que cotidianos esquecidos são estes? São as vidas de tantos mestres de ofício que passaram, e estamos aqui a falar em variadas cidades. Aliás, a Casa dos 24, existiram várias Casas dos 24 em Portugal, algumas Casas dos 24, algumas mesmo como Casas dos 12. Eu não vou entrar aqui na parte histórica do estudo, mas aquilo que elas permitiram foi sempre a criação da tal cooperativa de mosteiros, que tinha muitas funções, sendo que a principal função delas todas na época seria efetivamente ajudar o Senado a tomar decisões. Claro que os mestres nunca foram suficientemente unidos, digamos assim, para o fazerem, olharam demasiadas vezes para os seus próprios umbigos, e isso leva-nos a estes cotidianos esquecidos que tantas vezes nos favorecem na recriação e no reviver do passado. Marta, por favor. O que é que então nós fazemos aqui enquanto grupo? Aquilo que nós procuramos fazer é efetivamente construir pontes. É levarmos o ensino da história mais além daquilo que é feito na sala de aula. É conseguirmos dar aos alunos uma perspectiva sobre a história que eles não têm através dos livros. É levar as pessoas também, os visitantes, a observarem e, sobretudo, a experimentarem coisas diferentes.
é extremamente proveitoso para nós e é muito, muito, muito gratificante quando nós estamos num evento e de repente alguém chega, experimenta uma ferramenta, até um arco, como disparar uma flecha, como usar uma espada, como empunhá-la, como armar uma armadura, ahm, como perceber todas as camadas que uma armadura tem. Tudo isso é extremamente gratificante ver as pessoas que saem de lá e que realmente aprenderam alguma coisa com isso. Isto leva-nos a refletir sobre épocas passadas. Nós não estamos aqui para glorificar alguma coisa do passado ou para ahm, fazer algo que seja só glorificar a própria história. Não, estamos a pedir uma reflexão sobre aquilo que se fazia, sobre aquilo que se faz e sobre de que forma evoluímos de um caminho até ao outro. A nossa presença também incentiva a valorizar e a respeitar o património histórico e cultural, porque nós sabemos perfeitamente, dentro de um mosteiro, o que é que se realiza, dentro de um mosteiro ou de um convento, o que é que se fazia. Portanto, isso não eram, por exemplo, as tarefas não eram feitas da mesma forma como as tarefas que eram feitas em determinadas zonas da cidade, por exemplo. Uh, os cortumes não podiam ser numa zona específica da cidade, tal e qual como os matadores não podiam ser, as pedreiras eram noutra zona, as carpintarias eram noutra zona, as sapatarias idem, as alfaiatarias também. E quem diz estes que eram efetivamente os mistérios principais, depois tem todos os mistérios secundários agregados a eles e aqueles que também foram evoluindo ao longo dos séculos, que nos levam a descobrir e de alguma forma a criar maior respeito também do visitante pelo património cultural e pelo património histórico que vê. No fundo e resumidamente, aquilo que estamos a fazer é também uma educação para a sustentabilidade. É deixar que o nosso trabalho sirva para que, refletindo sobre o passado e refletindo sobre aquilo que era feito, então também o trazemos para a atualidade e, e para aquilo que são os nossos dias. Daí se dizer que efetivamente este ditado americano, e que é, que é uma atribuição ao Mark Twain, a história não se repete, mas muitas vezes rima. Marta, por favor, eu quero agradecer só este final, que é alguma da nossa bibliografia. Eu quero agradecer-vos a todos por esta disponibilidade e agora, a partir de agora, estou disponível para as vossas perguntas, com todo o gosto, e agradeço que venham elas, por favor. Estejam à vossa vontade.